Você chegou a ver esses checkpoints que eles falam que tem, assim, no território? Passei em vários. Você passou Em neles? vários, em vários. E é o pessoal sempre, morre nesse sempre nesse checkpoint mesmo? Rodrigo, eu não sei, porque eu não vi isso. Você não viu? Mas, com certeza, se você chega num checkpoint desse, até porque, assim, quem vai para esse tipo de lugar sabe para onde está indo, sabe o que fazer, né? Se um americano, por exemplo, vai para a Síria cobrir a guerra, ele não vai fazer os caminhos normais como eu fiz. Porque ele sabe, primeiro, o governo sírio não vai dar visto de imprensa para americano em hipótese alguma. Segundo, se desse e ele chega lá e ele for para uma região que ele não deveria ir, como eu fiz, né, vai ser morto, né? Então, assim, jornalista americano ou de países, né, próximos a Israel, que foram para a Síria cobrir a guerra, foram serviços de imprensa. Eu tinha essa decisão de que se o governo sírio não me desse o visto, eu iria entrar ilegalmente. Já estava também com isso articulado, né, de entrar de forma clandestina. Mas, felizmente, me deram um visto. Eu fui, entrei na Síria legalmente, não fiz nada de errado, por isso que minha prisão foi uma coisa absurda. Não cometi nenhum crime para ser preso. Para mim, muito, muito claro, nunca foi declarado, como o Robertinho falou, né? Nunca foi exposto oficialmente o motivo da minha prisão. Mas eu tenho certeza que fui preso porque eu estava em Homs. O governo me deu visto para eu ficar só em Damasco. Eu tenho um colega jornalista aqui do Brasil que foi para a Síria cobrir a guerra, ele foi um mês antes de mim, mas ficou só em Damasco. E aí, por coincidência, esse cara que eu falei aqui dele antes, o Fadi, que trabalha no governo da Síria, no Ministério das Comunicações, o Fadi me contou. Se você tivesse feito o que ele fez, não teria nenhum problema, você não teria sido preso. Porque ele entrou, ficou em Damasco, a gente todo no dia... ar-condicionado Aí, olha ali, só, vendo a gente notícia todo na dia televisão. ia com a van do governo, buscava ele no hotel, ia mostrar para ele a cidade, os lugares, não sei o quê. Bicho, eu não saí de São Paulo para fazer turismo em Damasco, né? Eu fui cobrir a guerra. Claro. Damasco fica a umas 2 horas de carro de Homs. Naquele momento, a guerra forte estava em Homs. Imagina, tem uma guerra em Campinas, você sai de Nova York para cobrir a guerra e fica em São Paulo. Você não cobriu guerra, né? E isso também é uma parada muito louca, assim, a noção de território que a gente tem de lá E é você só totalmente vê isso lá. diferente Exatamente, lá, né? Rodrigo. Por isso que nesses caras... Tipo, Homs é do que? Tamanho de São Paulo, assim? Se brincar deve ser bem menor, não, é né? o que eu falei, Homs, antes da guerra, tinha cerca de 2 2 milhões de milhões habitantes. de É uma habitantes. cidade do tamanho de Curitiba. Uma cidade Curitiba. grande. Cidade grande, cara. É grande. Desenvolvida, organizada. É grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno, Eu sempre né, esqueço, cara? vocês moram em Uberaba, Araguari, Uberlândia? Araguari. É perto de Uberlândia, não é isso? Quantos tem em Uberlândia, habitantes? Ah, deve ter 1 milhão. Pois né? é. Cidade grande. Sim. Imagina uma cidade o dobro de Uberlândia. Homs já é isso, Mas né? ao mesmo tempo é muito pequeno. Se Tipo comparar assim, com São Paulo. Pô, você não quer estar em Uberlândia guerra, sabendo que vai cair um foguete lá em, Sim. em algum lugar. Exatamente. A probabilidade de cair na sua cabeça é muito grande. Você vai Comparando fazer- É com- 1 em 1 milhão. É até mais, né? Não, Tipo assim, é muito mais, em porque 300 vai mil, cair vai numa área maior. sim. Comparando com São Paulo, é pequeno, mas assim, é uma cidade grande, né? 2 milhões de habitantes é uma cidade grande. Mas, e você só vai ver isso indo lá. Porque as matérias que chegavam aqui no Brasil pra gente, na época da Guerra da Síria, eram matérias puramente numéricas, estatísticas. Não tinha nenhum jornalista brasileiro na Síria cobrindo a guerra. Aí chegava a matéria aqui, um ataque do governo em Homs matou 150 pessoas. Aí tinha lá uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG, né, de direitos humanos, uma declaração da ONU e acabou. Era assim. Dia a dia era isso, cara. E ninguém mostrava o lado humano que eu falo, entendeu? Cara, como é que a guerra afeta a vida das pessoas? São seres humanos com sonhos, com amores, com família, com trabalho, com estudo. Eu já tinha pesquisado. Nem isso aí nas matérias. Eu já tinha pesquisado que Homs era uma cidade muito grande, muito desenvolvida, organizada, com universidade, com estádio de futebol grande, sabe? Com hospitais, com indústrias, com comércio forte. Uma cidade modelo, transporte muito bacana coletivo. Eu falei, cara, como é que a guerra está afetando foi essas destruído pessoas? isso aí. Exatamente. Tudo... E eu queria ver isso, como é que é a vida. Vê só, eu falei aqui do estádio de futebol, né? Vê o tipo de relato que você traz como jornalista quando você vai para um lugar desse ver de verdade as coisas.
Por isso que eu queria estar em Gaza hoje. O povo sírio, como quase todo o povo árabe, os homens adoram futebol, né? Tá vendo agora na Arábia pegando um monte de jogador. Investimento mundial Exatamente. Financeiro é lá agora. Eles têm muito dinheiro, né? Então é fácil. Então o povo árabe, os homens gostam muito de futebol. Em Homs tem um estádio, não vou lembrar agora a capacidade, mas é um estádio grande. Acho que era tipo 50 mil pessoas. E tem 2 clubes de futebol em Homs, né? E tem campeonato nacional de futebol. Quando a guerra aconteceu, a guerra começou, né? A guerra da Síria durou anos, até hoje não acabou. Está bem mais leve, mas assim, até hoje não é 100% finalizada. Mas quando começou a guerra, foi ficando mais intensa, naturalmente interromperam o futebol, né? Do país, né? Parou o campeonato nacional. E aí, olha que coisa sensacional esse relato, cara. Eu conheci na prisão um cara que ele era taxista, o Walid. O Walid me contou, e sempre usando o Amar, que falava inglês, como intérprete, né? Uhum. O Walid contou que, com a guerra, a polícia e o exército todo foi para a guerra, né? Então não tinha mais policiamento na cidade. Prédios públicos não estavam, só alguns, né? Que eram base de, vamos supor, ministérios, secretarias estaduais que tinham policiamento. Uhum. Mas o estádio de futebol, que é público, não estava sendo policiado, não tinha segurança. Então o que acontecia? Durante a guerra, centenas de homens iam para o estádio de futebol e ficavam jogando. No estádio no qual eles iam ver seus times. E aí ficavam 2 times, faziam a partida, acabava a partida, saíam os 2 times, entravam mais 2 times e jogando, e ficavam jogando o dia todo até escurecer. E durante o jogo, quando dava a hora da oração, eles paravam para fazer a oração, porque assim, não tinha trabalho, né? Ninguém mais estava trabalhando, o comércio fechou a indústria, fechou a universidade, fechou tudo. Então não tinha mais trabalho, não tinha mais estudo, não tinha mais nada. Então os homens que podiam e que gostavam, iam para o estádio jogar futebol. Imagina trazendo, torcida, imagina né? trazendo para o nosso mundo, tinha torcida, porque eles mesmos ficavam na torcida, né? Imagina na nossa realidade, tem uma guerra dessa aqui em São Paulo, e aí você vai para o Pacaembu, que você cresceu vendo o seu time jogar lá, ou em Belo Horizonte, vai para o Mineirão, jogando bola lá o dia todo, e a guerra lá rolando solta, caindo bomba, tiroteio, os caras jogando. Olha que história fenomenal, cara, humana, de mostrar como a guerra muda a vida das pessoas, né? O cara que falava inglês na prisão comigo, o Amar, ele era comerciante, ele era empresário. Ele tinha loja de roupa num shopping lá em Homs. Com a guerra, ninguém vai comprar roupa, né? Vai comprar comida, né? E aí, ele vendeu tudo que tinha, todo o estoque que ele tinha, vendeu para comprar comida, acabou o estoque que ele tinha de roupa. A empresa que vendia para ele não está vendendo mais, porque está na guerra. Então, o cara não tinha mais como viver. Ele casado. Aí, o povo árabe, o homem árabe, ele fuma muito. Os caras fumam o tempo todo. O que é que o Omar fazia? Pegava o carro dele, ia para o Líbano. De Homs para a fronteira com o Líbano, é tipo 1h30 de carro, mais ou menos. Ele ia para o Líbano, comprava cigarro, enchia o carro de cigarro e voltava para vender em Homs pelo triplo do preço. Porque, outra coisa, com a guerra, as empresas que abastecem a cidade de comida, bebida, cigarro, param de enviar suas coisas. Ninguém vai mandar o carro da Coca-Cola chegar lá para ser bombardeado, né? Aí ele vendia o cigarro lá em Homs, para ter como comprar comida. Só que isso é contrabando. Aí, numa dessas viagens, voltando para Homs, ele foi parar na fronteira e foi preso por contrabando, entendeu? Caraca. Então, esses relatos, você só tem quando tá lá. Você não vê essas histórias ficando aqui, pegando coisas de agência, ou ficando na fronteira. É por isso que eu queria ir para Gaza, para ver essas histórias, entendeu? Esse enfrentamento